Olá, boa noite. E aí, Pedrão, beleza? Já vou te chamar aqui. Espera aí. Pedro, agora é só você me aceitar. Olá, boa noite. Opa, boa noite, tudo bom? Conseguimos, Bom, viu que tranquilo? bem tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Um pouquinho baixo, mas tudo bem, a gente pode seguir. Tá, então é isso, pessoal. Quero agradecer todo mundo, desejar uma boa noite ao pessoal que está entrando, que está chegando. Esse aqui é meu amigo Pedro Gaudi, já conheço ele de longa data. Eu conhecia ele apenas da internet, dos canais de comunicação. E aí um dia fiz um evento no Frajola, não sei se você lembra, eu tive a oportunidade e a alegria de conhecê-lo pessoalmente, e é uma pessoa maravilhosa, sempre disponível, um profissional super bacana, super disposto, atencioso, que dá o melhor para a empresa que ele trabalha, que é a Mirai, atende os clientes com muito carinho, e o que você vai ver ele aqui na tela, se você encontrar com ele na padaria amanhã ou depois, é a mesma pessoa. Eu fico muito contente em ter a sua amizade, em conversar contigo e ter você por perto, enfim, é isso. E aí eu Legal. fiz esse convite para você, eu queria bater um papinho contigo. É um momento muito triste, é um momento chato, mas eu acho que a gente tem que estar visualizando, vislumbrando e buscando opções para a nossa vida daqui por diante, até porque eu acho que vai ser um momento difícil daqui por diante. Aí, se você quiser falar um pouquinho, eu anotei algumas perguntas aqui que eu quero bater um Tá papo bom. contigo. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho, fica Tá à bom, vamos mercê. lá. Eu sou o Pedro Gaudi, sou analista de investimento, eu tenho mais de 40 anos de mercado financeiro, só de análise de investimento eu tenho 33 anos, já passei por várias casas importantes. Enfim, eu trabalho num negócio que eu gosto, eu admiro o mercado financeiro. A minha profissão como analista de investimento é um negócio que me deixa muito satisfeito. E quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Bom, Exato. e com essa experiência toda que eu tive na minha vida profissional, acompanhando o mercado financeiro, eu já passei por várias crises, todos os tipos, crises de países, torres gêmeas, enfim, uma série de crises. Essa crise, ela surge com uma conotação um pouco mais grave, né? Porque o que aconteceu é que de tempos em tempos surgem novas doenças no planeta. Isso faz parte do ciclo, né? Não tem como não ser. A gente teve a SARS, a gente teve H1N1, a gente teve outras doenças relacionadas ao que a pessoa chama respiratórias, né? Desde gripe simples até a SARS, né, que era gravíssima, enfim, ebola e tal. Bom, o que acontece é que a gente teve um novo vírus que se desenvolveu na China, que ainda está ainda aí falta os detalhes para você ver se de onde ele surgiu, se ele veio do morcego, se ele veio da onde que ele surgiu. Bom, de tempos em tempos isso é normal, acontece mesmo, e aí o mundo tem que se preparar. O que acontece é que essa doença, ela surgiu na China como uma questão, um problema de saúde pública. Tomou a China ali, o Yuan, o governo se viu numa situação muito crítica, isolando cidades. O mundo não deu a sua atenção àquela doença pelo poder de propagação que ela tem. O mundo está globalizado, então as pessoas elas passam de país para outro. Carregou para fora da China e com uma rapidez incrível, isso tomou o mundo, né? Lógico, começou na China, a China agora, teoricamente, é uma doença rápida, né? Ela se propaga muito rápido, ela tem um nível de mortandade baixo, mas ela é muito cruel com alguns tipos de pessoas, né? De idosos, pessoas que já têm, além da idade, algum outro problema de saúde, enfim. Isso a gente está vendo aí todo dia, estou chovendo molhado, né? Mas para vocês saberem, foi a crise, começou com uma crise de saúde pública na China, que tomou o mundo, gerou um pânico danado, né? A forma como isso foi passado
pela mídia para o mundo, criou-se um pânico que se transformou numa nova crise, a crise do mercado financeiro. Então, a gente viu as bolsas de valores, os ativos de risco que vinham no mês do breaker aqui, circuit breaker lá nos Estados Unidos. Nós estávamos aqui com o índice Bovespa na faixa de 120 mil pontos, foi para quase 50, 60. Quer dizer, houve uma destruição de valor incrível. Pânico, investidor quebrando, investidor que não soube se proteger ou quis enfrentar o mercado, teve problemas. E essa crise financeira era uma forma dos governos combater, seria através dos bancos centrais, né, a cavalaria, os bancos centrais lançando pacotes de estímulos. A gente começou aí com queda de taxa de juros aqui nos Estados Unidos, plano de estímulos na Europa, e veio a outra crise, que é a crise na economia real. Por quê? Porque descobriu-se na China, como foi em outras doenças no passado, quando você não tinha cura, qual que era a forma de você combater ela? Na verdade, você tinha que... a curva da doença, como a doença ela se propaga muito rápida, você não tem uma estrutura de saúde, nem aqui, nem no mundo, para tratar tanta gente ao mesmo tempo, sabendo que ela vai afetar uma certa faixa da população. Mas, então, o que acontece? Se transforma na crise real, porque a única forma de você baixar a curva é fazer o isolamento das pessoas. Então, a gente viu isso, funcionou muito bem lá na China, foi para a Europa tardiamente fez esse isolamento, alguns países nem fizeram, né? Japão, tem países que não fizeram, a Inglaterra, por exemplo, também partiu para o não isolamento, metade da população contraiu o vírus. Existe toda uma discussão. Não, então vamos isolar o mundo. Mas espera aí, você vai isolar o mundo, como é que as pessoas vivem? Né? Como é que as empresas produzem? Se todo mundo está dentro da sua casa, ninguém vai produzir nada, ninguém vai ganhar salário. Então os governos fizeram pacotes de ajuda. O Brasil, quando você olha assim, estrutural do Brasil, 75% da população é atendida pelo SUS. Aí você já começa a ficar preocupado. 40% da população são pessoas autônomas, são pessoas não CLT, que até mais, né, que não é CLT. Então, assim, essas pessoas, num ambiente de paralisação, cadê as pessoas para comprar? Quer dizer, você não tem receita, não tem nada. Então, o grande risco de se parar por um tempo grande, né, que seria a saída para você baixar a curva, é que você vai trazer um profundo problema na economia real, né? Empresas quebrando, desemprego aumentando, tudo mais. Então, hoje, a gente viveu a crise da saúde, a crise do mercado financeiro e a crise da economia real. E onde a gente está hoje? Se discutindo no mundo se volta mais cedo ou se fica mais tempo em casa, né? E essa é a grande discussão, e é ela que vai definir a retomada da economia dos países, né? A gente tem a sensação de que, como a doença ela é curta, vamos dizer assim, ela é curta, e poucas pessoas desenvolvem, a pessoa pega o vírus, já cria anticorpo e vida normal, né? Mas esse não saber, porque a doença ainda é desconhecida, criou esse momento de indefinição e incerteza, onde muito disso também é ocupado por política, né? Pelo lado político da coisa. Então, é só aqui, é lá fora. Não penso que o Trump está tranquilo, tentando anunciar que vai voltar mais cedo, que ele quer que volte mais cedo. Até porque lá ele tem eleição no segundo semestre, né? E se você tiver fracasso nesse tratamento e você tiver um desemprego muito grande lá na frente, ele vai ter problema na eleição dele. Então, assim, você vê que a política também está por trás de todo esse jogo que a gente está visualizando. Mas a gente chegou numa situação muito, muito importante. Os governos, eles precisam descobrir qual é o prazo legal de você salvar vidas e salvar a economia. É muito difícil falar isso, porque eu não sei. Precisa se descobrir o quanto uma economia aguenta sem quebrar a empresa, sem gerar desemprego. O desemprego já começou no Brasil, né? Você tem algumas categorias profissionais, as pessoas estão sendo demitidas porque não tem o que fazer. O empresário fala, eu não tenho como te pagar, então vai começar. Então vai começar a festa, a gente vai ver muito isso. Agora, a dúvida é,
se o vírus ele tem vida curta, entre aspas, né, ele vai causar sequelas muito rápido, a gente vai ter o que na economia do mundo? Um primeiro semestre que cai absurdamente, como a gente viu no mercado financeiro, como a gente está vendo na atividade econômica, nos indicadores econômicos, enfim, tudo isso. Isso vai ser o quê? Um V no segundo semestre? Se você acertar a data da volta, vai ser um V. Se não, pode ser um U. Mas, Pedro, nós estamos no fundo do poço? Não sei. Não sei te falar se nós estamos no fundo do poço do V, se nós estamos no fundo do poço do U, ou se corremos o risco disso ser um L. Né? Que é pior ainda. E esse L é se eles errarem na volta das economias. Que aí você perdeu o ano, porque o primeiro semestre está perdido. Não que o ano esteja perdido, porque o PIB vai ser negativo para quase todo mundo. Mas se você errar aqui, realmente vai ser uma destruição muito maior do que a própria doença causa. Quer dizer, não estou defendendo político nenhum aqui. Eu só estou falando olhando um cenário mais à frente, pouco mais à frente. O mercado financeiro, a nossa bolsa de valores. Esse erro que você fala para virar um L seria na volta da quarentena, sei lá, tem uma quarentena de 15 dias, eu errei a mão, fiz uma quarentena de 45. Em vez de ser um V ou um U, aí ele vira um L, acabou tudo. Vai carregar destruição por vários meses, né? Por isso que eu digo, é um L para o ano, né? Porque 2021 todo mundo tem a convicção de que as economias vão se recuperar, né? É preciso acertar a mão agora, né? Precisa acertar a mão agora para que isso aconteça. Então, assim, o investidor precisa tomar. Acho que a mensagem agora é para o investidor. Primeiro, todas as crises que o mundo passou, aconteceu a mesma coisa: destruição do valor dos ativos e risco. Então, a Bolsa de Valores, você tem ação que está caindo 70%, 60%, 80%. Alguns setores são mais fragilizados, turismo, aviação. Sim, claro, porque não é para. Então, a CVC, Gol, Azul, são empresas que, em curto prazo, sofrem mais, vão ter que ajustar seu pessoal, coisas do gênero. Agora, outros setores, eles sofrem menos. Então, assim, para o investidor é muito importante, primeiro, não se desfazer dos ativos por pânico. Fundamental, porque em todas as crises, os ativos voltam com o tempo. Talvez demore um mês, 2 meses, 4 meses, 7 meses, mas eles sempre voltam ao patamar de preço e até acima. Né? Então, assim, o momento assim, diz o seguinte: se você já está posicionado no mercado de ações, reavalie sua carteira. É importante isso, porque se todos os papéis estão caindo forte, 40, 30, 50, 60, mas eu estou num setor que vai ser mais penalizado do que o outro, você tem que fazer a troca. Né? Tem que fazer a troca. Isso aí é um suporte, né, que você tem que buscar essa informação, avaliar na economia e tudo mais, e você não tem só ações, você tem outros ativos. Fala, José. Você acha que seria, dentro disso que você está falando, você acha que seria um bom momento para eu melhorar o meu PM nos meus ativos, ou eu não tenho uma carteira, quero começar uma carteira hoje, sei lá, tenho 10, 15 que está guardado. Você acha que seria legal eu montar a carteira, ou já estou no mercado, entrar melhorando o meu preço médio? Então, é caso a caso, José, mas é assim, por exemplo, quem já tem as ações, ele não tem que se desfazer delas. O que ele tem que avaliar é o seguinte: vale a pena eu entrar nessa mesma ação para baixar meu custo médio? Né? E por isso que tem que ver os setores que vão ser beneficiados nessa retomada da economia. Caso ele tenha uma ação, por exemplo, eu vou citar um exemplo: IRB. Né? IRB é um papel que teve uma queda absurda antes mesmo da crise, por outros fatores. Uma empresa muito sólida, uma empresa muito boa, ela teve um problema de gestão. Né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ele falou assim: Pedro, eu estou pensando em comprar mais para melhorar meu custo médio. Eu falei: a empresa é boa, ela vai melhorar sim, com certeza, mudar a gestão da empresa, mas ela vai precisar de alguns trimestres para mostrar balanço, mostrar as melhoras. Enquanto você tem outras ações que você poderia ir direto agora, se é que você quer aumentar a sua carteira, outras ações que terão mais impacto positivo do que essa própria empresa, essa própria ação um pouco mais à frente. E aí você não tem só ações, você tem os ETFs, né? Você tem os ETFs são, você compra a cota de uma carteira teórica. Então você tem o BOVA11, que é o Ibovespa, o SMAL11, você tem ETF de energia elétrica, de dividendos, governança, enfim, você tem vários ETFs, e você também tem na bolsa os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, aí também precisa sempre reavaliar. O mercado hoje tem mais de 160 fundos imobiliários, e não são todos que são interessantes e recomendáveis.
Né? Para quem não entende, fundo imobiliário, esse fundo capta dinheiro, compra um imóvel, esse imóvel alugado vai gerar uma receita que é distribuída na forma de dividendo para os cotistas do fundo, sem imposto de renda no dividendo mensal, que é o aluguel, né? Mas pagando imposto de renda na valorização da cota. Então ele tem duas formas de ganhar dinheiro no fundo imobiliário. As ações pagam dividendos? Pagam. Umas mais, outras menos. Então precisa avaliar qual é a sua estratégia. Super importante, investidor. Veja qual é a sua estratégia. Nem sempre o seu perfil indica que você tem que estar comprado só em bolsa, quer dizer, exposto a um risco muito forte. Você pode diluir isso. E mesmo que a renda fixa não te ofereça mais aquelas taxas maravilhosas de 14% ao ano, você ainda tem algumas opções de renda fixa que te oferecem taxas importantes. Lembra que há pouco tempo atrás a gente fala, mas a Selic está 4,5%. Né? Olha para onde ela foi, e olha para onde ela vai, e olha onde está o juros do mundo. Quer dizer, mudou. Isso tudo mudou. O Brasil vai crescer 2%, 2,5%. Acabou, mudou tudo. O cenário mudou. O problema do cenário hoje é que a gente não consegue traçar se a gente já chegou no fundo do poço dos ativos de risco. E eu digo isso por quê? Porque se for a mão errada dos governos em relação a esse time da retomada das economias, isso pode comprometer mais meses à frente. Então, assim, não entrem em pânico, não saiam vendendo ações porque caiu, porque isso não tem o menor sentido, porque vai voltar, e reavaliem suas carteiras, e se for o caso, até repense numa diversificação ou até inclusão de novos papéis, para você acelerar o seu retorno de ganho um pouco mais à frente. Essa coisa que você falou do time, eu acho que já tem uma certa visão disso no mundo, porque você vê, a China tem divulgado dados que a taxa de contágio está diminuindo, aos poucos eles já estão liberando a população para voltar à vida normal. Essa semana o Trump já pediu aos norte-americanos cautela, calma e voltem ao trabalho. Apenas o grupo de risco fica em casa. Ontem nós tivemos aqui uma fala do Bolsonaro também, que eu acho que foi muito positiva nesse sentido, onde ele falava que a gente precisa voltar ao trabalho o quanto antes possível, sob o risco da gente ter uma crise maior ainda. Lembrando que a gente não está defendendo política, nem político A ou político B. Nós estamos avaliando o cenário econômico, que é o que vai importar amanhã também, né? Porque se você entra no que você está falando, ficar 45 dias em casa, 60 dias em casa, a gente entra num L e não sai nunca mais disso. Então eu achei muito positivo essa visão nova que parece que está acontecendo. É uma discussão, né? Eu acho que isso também tem que estar muito... eu estava até assistindo agora aí o pessoal da saúde falando, o Brasil tem vários Brasis, né? Então, assim, cada estado tem uma característica, o nosso clima não é igual ao da Itália, a nossa população é muito mais jovem do que a Itália, é diferente. Lá é um país que tem muito fumante, aqui são poucos os fumantes. Enfim, nós somos diferentes. É jabuticaba, mas nós somos diferentes. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado nessa retomada. É por isso que eu digo, está difícil montar cenário dessa vez, justamente porque você sabe que os indicadores econômicos vão vir muito fracos, a inflação vai continuar muito baixa, o juros vai continuar muito baixo, e o retorno dos ativos vai depender do sucesso dessas medidas. Né? E não que a Bolsa não tenha potencial, ela tem, você viu aí, você tem, por exemplo, olha, a China está voltando, a gente falou um detalhe muito importante, a China está voltando, se a China está voltando, e eles estão com problemas de uma peste suína lá, eles vão ter que comer, então eles vão ter que comprar proteína do Brasil. Né? Às vezes eu começo a identificar algumas empresas, por conta da China, vão se dar bem no segundo semestre. Outras aqui vão se dar mal, muito mal no primeiro semestre, e talvez não consigam recuperar, talvez o varejo de rua, por exemplo, né? Essas lojas, Magazine Luiza, lojas Renner, enfim, talvez sofram pelo impacto que acontece agora de curto prazo, né? Do resultado do ano. Né? Mas não que as empresas as grandes empresas vão quebrar, o que pode ter risco de quebrar, se vier o L, são os pequenos empresários que, infelizmente, não vai ter mercado, né? Não vai ter mercado, vão ter que... Então, esse é o ponto-chave, Josué, é essa retomada, e é o momento nosso, por isso que eu digo, hoje está muito difícil a gente traçar um cenário econômico,
porque vai depender muito da decisão dos governos, e esses governos têm que estar muito relacionados à estrutura de saúde de cada país, para que não aconteça o que aconteceu na Inglaterra, né? É lógico, você tem que preservar vidas, você tem que encontrar um meio termo para isso, se é seletivo, se é horizontal, enfim, qual que é o modelo, mas assim, não pode errar nem para lá nem para cá. E aí fica a minha dúvida, né, para a gente acompanhar. Tá, assim, isso eu estou de comum acordo. A vida está acima de tudo, mas a gente tem esse time também que você está falando. Só mudando um pouco, a gente sabe também que tem essa questão do coronavírus e fora isso a gente tem outras crises também que chegaram no mesmo momento. Qual a sua avaliação e como você vê essa guerra comercial, essa guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que teve até aquela reunião em Veneza poucos dias atrás, que não deu certo, aí depois se chamaram para uma nova conversa, enfim. Essa guerra, a gente não sabe nem se dizer se ela veio numa hora boa ou não, né? Porque o preço do petróleo despencou, para você imaginar, antes da doença, da coronavírus, o preço do barril do petróleo era $60. Quando começou a coronavírus, o preço do petróleo foi para $50. Quando a Arábia Saudita chamou os países para tentar elevar, reduzir produção, para você tentar aumentar o preço, a Rússia, que não faz parte do OPEP, mas ela é um parceiro, porque ela é muito grande na parte de petróleo, se indispôs, por motivos, talvez, de disputa com os Estados Unidos, enfim, por causa de xisto, coisas do gênero. O que aconteceu foi que a Arábia Saudita partiu para uma guerra de preço, aumentou a oferta, e o preço foi para $20, $25, hoje está mais ou menos $25 o barril, o WTI. A minha opinião é o seguinte, de tempos em tempos sempre surgem essas disputas, não é um negócio que dure muito tempo, porque não é bom para ninguém, não é bom para a Rússia, não é bom para a Arábia Saudita, não é bom para os outros membros da OPEP. Imagina a Venezuela, que depende do petróleo, a situação que eles devem estar agora com o coronavírus entrando. Não é bom para a indústria de xisto dos Estados Unidos, que é muito forte. O próprio presidente Trump vai intervir nessa guerra em algum momento. Então, assim, como aconteceu tudo ao mesmo tempo, embolou, né? Embolou, mas assim, a gente imagina que nós estamos no final de março. Isso aí deve durar mais um mês, 2 meses, e hoje mesmo já estava subindo, né? Chegou a bater $22 e foi para quase 25. Então, assim, a visão que eu tenho sobre petróleo, que ninguém quer isso. Então, logo mais ela começa a se recuperar. O problema é que você tem hoje a economia mundial, a demanda mundial por petróleo, entrando num processo de fraqueza por causa da doença, da paralisação. Vide aí, as petroleiras já estão repensando na parte de exploração, porque caindo a demanda, se você arrancar mais petróleo, você vai aumentar mais a oferta ainda, do que a própria Arábia já está fazendo, você vai derrubar mais o preço ainda. Então, assim, isso vai ter que ser repensado, né? Por isso que eu digo, vai haver uma redução dessas atividades de exploração. A própria Arábia Saudita ela tem um custo muito baixo, então para ela, o custo dela é baixíssimo. O da Petrobras, o custo é baixo no pré-sal. Muito baixo. É muito baixo. O custo da Petrobras no pré-sal, só no pré-sal, ele gira aí $3, $5, $6. Agora você vai lá para a Arábia Saudita, não, o custo lá é baixo, é $1, $1,50. Então, assim, ela vendendo a 20 e 25 está tendo ganho. Mas não é isso que o bom senso, né, diz. Então, assim, que agora você tem essa retranca da desaceleração da economia mundial por conta da doença, da evolução da doença, todo mundo parado, você não tem carro na rua, você não tem carro na estrada. Então, isso tudo acaba reduzindo demanda. Mas isso vai se arrumar. É que coincidiu, né? Você falou, são várias crises, né? Ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o índice Bovespa. Você acha que ele tem espaço para descer mais? É claro que ninguém está dando call, a gente está fazendo um bate-papo. Mas você acha que ele tem espaço para buscar 50 mil pontos? Porque ele chegou nessa região de 60 mil, vai nos 70, volta, vai, volta. Você acha que se ele perder aí a região de 60 mil, 62, ele pode buscar os 50? Como você vê isso? Então, que a gente porque também está muito né? linkado com o que vai acontecer, né? Na verdade, assim, quando você precifica índice de bolsa, você precifica via valuation de empresas, né?
E, logicamente, você vai avaliação de preço, você tem que trabalhar com o cenário econômico. Um cenário econômico definido. Né? Então, a gente não consegue traçar um cenário econômico agora. De uma forma, eu posso jogar vários cenários. Né? Mas, assim, para você definir um preço, você tem que fazer o preço justo de cada ação que faz parte do índice, para você pontuar pela participação percentual de cada um deles. Por exemplo, o Ibovespa hoje, pelos modelos que a gente tem de valuation que foi feito antes dessa crise da economia real, né, mostrava um Ibovespa 130 mil, 140 mil. Né? Mudou tudo, não é mais isso. Né? Então, assim, hoje uma casa do mercado fala em 80 mil. Hoje fechou quase isso, né, 70 mil. Então, assim, o que é o Ibovespa final do ano vai depender se vai ser O ou se vai ser L. Entendeu? Então, isso a gente vai ter que aguardar, porque aí você vai saber se a empresa vai conseguir recuperar no segundo semestre o que ela deixou de fazer no primeiro. E aí sim, isso é fluxo de caixa. No fluxo de caixa, você faz o valor presente, você acha um valor justo para ela. Eu diria para ti que hoje o range aumentou muito, é de 80 a 100 mil pontos, dependendo muito do sucesso dessas medidas. Quer dizer, a gente para pensar, está 80 mil pontos já, né? Já voltou. Sim. É que assim, eu tinha feito uma série de perguntas, mas quando você começou a falar, você já respondeu as minhas perguntas todas. Parece que a gente combinou. Eu queria fazer uma outra pergunta dentro daquele cenário de várias crises que a gente comentou agora há pouco. Existe um movimento fora Bolsonaro que está, um negócio é todo dia, 8 horas da noite, panelaço, pelo menos aqui na região que eu moro. Quais seriam as consequências hoje se você leva para frente mais um impeachment? Na atual conjuntura, a gente não sabe se é UCL, Arábia Saudita, coronavírus, e aí a oposição me emplaca um impeachment agora. Aí acabou, né, Pedro? Não, José, esse não está no cenário, não, viu, José? Esse aí nem me passa na cabeça. As pessoas estão presas em casa, então elas estão meio complicadas. Né? Então, assim, aqui mesmo, aqui na minha região, eu tenho um panelaço pró e panelaço contra, mas assim, não dá para levar isso no crédito para esse cenário. Alô? Oi? Alô? Oi? Oi, você pode só voltar porque cortou. Então, na verdade, assim, ninguém trabalha com cenário, tá? Isso aí é política contra o governo, nosso presidente, o governo atual, ele existe lá no Trump, o Trump também tem uma pressão contrária a ele, também queria o impeachment dele. Isso é política, né? Política, ninguém trabalha com cenário de novo impeachment no Brasil. Acho que isso aí está descartado. Eu, pelo menos, não consigo ter na minha cabeça esse cenário, né? Acho que tem coisas mais importantes para se resolver. Entendi. Não, então é isso. Você está conseguindo me ouvir bem aí do outro lado? Tá muito. Agora caiu um pouco a qualidade da internet. Não estou te ouvindo muito bem, não. Entendi. Então beleza. Eu queria agradecer. Deu um problema no meu áudio aqui, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá. Mas, assim, eu te agradecer, queria que você finalizasse, deixar suas últimas palavras e agradecer sua presença aqui. Acho que é muito importante esse diálogo que a gente teve, essa conversa. E se você puder voltar mais vezes, eu vou ficar super agradecido. Claro. Sempre que você quiser, é só me acionar. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu fico à disposição aí se alguém precisar de alguma coisa em relação ao mercado de ações, né? É a minha praia. E vamos para frente. Vamos torcer para que tudo dê certo aí para o nosso país e para o mundo. Abraço a todos. Se você quiser deixar, eu vou repostar esse vídeo no meu YouTube e eu vou colocar seus contatos lá, como a pessoa te encontra, seu e-mail, tudo bem? Pode sim, à vontade, José. Tá bom? Obrigado, que agora eu vou correr para o mercado. Um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau.
Tá, valeu. Tá. Vambora, Ti. Boa noite. Boa noite.